Não estava gravando. Sim. Né, Vamos ver irmãos? se vai conectar. Essa semana Tá uma luta, piscando, né? A gente desligou ali A gente até já pediu os hoje. celulares para poder aumentar Ah, o tá, Wi-Fi entendi. do pastor. Pedimos senão uma não outra conecta. aí, vai ser Tá. Pedimos anel rede. Não é fibra aquela ótica, que a né? gente falou Sim. da outra vez, pastor da RVT. Ah, tá. Mas também é fibra ótica. Essa é mais É que tem parecida. duas empresas agora que colocaram aí. Ah, tá. Então melhorou. Quem sabe, né? Não, aí vai ter 10 mega. Ah, e já 10 mega, pô. Minha mãe que tinha um, ele era ruim, assim, era um, mas aí conseguiu, agora foi para 5. 5 já vê tudo. É, nossa, não chega nem a um. Nem a um, né? A gente paga 2, mas não chega a Não um. chega a um. Até a moça disse, de repente era melhor de 20 para vocês, já que são 4 pessoas que vão usar. É, Porque até pro Netflix precisa de Sim, 3. sim. Daí eu disse, olha, com a Oi a gente demora a carregar e carrega com 1, não chega nem a 1. Então acho que 10 já vai ser ótimo. 10 é bom. Né? Eu falei, 10 se é for muito devagar, bom. A gente precisa, Não, aumenta um 10 pouco, é mas a ótimo, princípio gente. acho que tá bom. 10 dá mesmo. Aí não sei se terça que vem, mas Ah, talvez tá perto? terça já tenha, senão na outra semana. É de Sim. 3 a 7 dias, então Ah, legal. é provável, pode até ser que terça que vem já seja Ah, bom, então, senão olha na aí. outra, se Deus quiser. Tá bom. Vamos ver, vai ser muito bom, irmãos. Vai ser muito bom poder ter essa qualidade melhorada para todas as pesquisas que vocês vão fazer, trabalhos e as transmissões também, né, que a gente tem, Não é tanta falha. né? É uma luta. São batalhas para tentarmos manter o nível de conexão no Brasil, porque de fato esse é um dos pontos, vamos assim, um dos pontos fatais ou de segurança mesmo nacional. Se você tem um povo conectado, ele inteiramente conectado, ele tem um desenvolvimento muito grande e nos conhecimentos e nas notícias reais. É o que de fato o esquerdismo mundial ele tenta jogar uma quantidade de notícias falsas na rede que já está espalhada, ou ele tenta cortar a comunicação entre as pessoas, né? E como aqui no Brasil tem um tanto de conexão já espalhada, então quem não tem ainda, eles dificultam o máximo para ter, como está acontecendo aqui, né? E quem já tem uma conexão que dá para conectar mesmo, aí tem que enfrentar aquela multidão de notícias falsas que começaram, vamos dizer assim, a ser preparadas pelo esquerdismo no Brasil, mais ou menos ao que desde que o Lula falou lá, bravo mesmo, tem uma gravação dele no YouTube, numa reunião do Foro de São Paulo, do grupo. Ele xingava o povo, a militância, dizendo: vocês não conseguiram dominar ainda a tecnologia, então nós estamos atrasados, vão estudar, vão se preparar. E a partir dali, eles começaram a comprar uma quantidade de blogueiros, uma quantidade de gente do Facebook, uma quantidade de gente que faz site, para poder comprar mesmo. Eles subornaram, tem um monte aí hoje, e que trabalham na entregar, vamos dizer assim, a defesa do esquerdismo de uma forma gramsciana, né, daquela forma cultural, e fazendo uma penetração no meio da massa a nível de terrorismo de mídia, né? Então, é isso. Então, se não consegue cortar, eles vão tentar criar esses casos e perseguir quem fala a verdade. Então, tem uma quantidade imensa de amigos que foram bloqueados, os Facebooks deles, né, o Twitter, né, assim, 30 dias de bloqueio. Por quê? Porque falou o que ofendeu o esquerdismo. Agora o esquerdismo xinga, fala, mente, é uma coisa descarada, né, que é um absurdo a quantidade de mentira que tem, e daí não tem problema, né, não tem problema. Pode fazer, pode falar. Tem um amigo no Rio. Olá, irmãos! Tem um amigo no Rio que ele estava dizendo que houve um golpe que está sendo dado no Facebook,
Aqueles golpes, vamos usar esse exemplo mais assim, banal, né? É o golpe do árabe, o cara que mora lá, não sei que país no mundo árabe, e que chegou para ele e falou assim, olha, você... A gente já recebeu isso também por e-mail, mas agora está no Face. Você é tal nome, né? Sim, ó, aqui no nosso país tem uma pessoa com o teu sobrenome. Então, eu sou responsável legal por essa pessoa. Ele morreu num acidente de avião que teve aí não sei onde, e ele deixou na conta dele 20 milhões de dólares. Então, como nós ficamos com esse dinheiro no banco 10 anos, agora a gente ia fazer uma doação. Só que descobrimos você. Então, queremos ver se você tem interesse em receber os 10 milhões de dólares. Aí, se você tiver interesse em receber os 10 milhões de dólares, então entre em contato conosco. Né? Então, né, irmãos, isso daí... Depositam isso e daí deposite antes. milhões. Deposite aí uns 50 mil, que nós vamos enviar rapidamente os 10 milhões de dólares. A parte burocrática. Então, isso aí o Facebook deixa. Ele recebeu ontem. Aí o Facebook deixa. Aí o Bolsonaro faz assim com a criancinha, é um terrorista, vai acabar com o mundo, vai acabar com o Brasil. Pode debater aborto quanto quiser, pode debater... Pode botar a criança para tocar um menu como arte, isso aí não tem problema. Não tem problema, exatamente. Agora fazer uma minha com a mão, é um terrorista, vai acabar com o Brasil. Então, aí bloqueia o Facebook da turma, né? É um negócio louco, né, irmãos? É uma coisa... Não se chamava assim, mais uma do Bolsonaro, não sei o que era. E era um cara que era pedófilo, não sei aonde. E o Facebook dele usava as coisas do Que Bolsonaro. barbaridade. Sim, sim. Aí Olha. ligaram isso ao Bolsonaro. Que absurdo. Quem lê assim pensa que tá ligado. Então, mas era só isso, só quando o cara era a favor do Bolsonaro. Uma loucura. Aí chamaram mais um. Que vai ser de nós se esse cara ganhar e tal. Terrível. Terrível. Então a gente está vendo dentro do ambiente do Brasil e do mundo inteiro, né? Na verdade é um ataque muito intenso, como nunca vi antes, na dimensão que está acontecendo agora. Claro que tem a rede que deixa a gente sabendo de tudo, mas é muito intenso, é um ataque de dimensões imensas. Por exemplo, o pessoal da Venezuela, com medo e em fuga, em êxodo de fuga da Venezuela por causa do Maduro, que é sócio do Lula, né, o pessoal fugiu da Venezuela, entrou em Pacaraima, lá no norte do Brasil. Aquela cidade ficou um caos. Aí tem crime, tem tudo, expulsaram esse pessoal de lá. O pessoal da cidade mandou eles embora. Tá numa confusão lá, fecharam a fronteira e tal. Aí o pessoal da CBN diz assim, como é que pode a gente expulsar essas pessoas? Porque nós, quando vamos para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, a gente às vezes não é bem recebido lá e a gente não gosta. A gente às vezes quando vai para Portugal, isso hoje de manhã, quando a gente vai para Portugal, chega em Portugal, trabalha lá, a gente é meio mal recebido, a gente não gosta. Então, a gente não podia fazer isso com o pessoal lá da Venezuela. A articulação que o pessoal da CBN fez para jogar contra o próprio povo brasileiro, a tentativa de se defender dos crimes que estavam acontecendo contra eles na cidade, é um absurdo que eles fizeram. Não tem a mínima comparação a nossa ida para trabalhadores brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos ou em Portugal do que esse êxodo em fuga da Venezuela, fugindo do Foro de São Paulo, fugindo do Maduro, fugindo do lulismo, que lá também não deu certo, né, para tentar se esconder aqui, e infiltrados no meio desses tem os terroristas também, igual acontece na Europa, igualzinho na Europa. O que aconteceu na Venezuela, Brasil, é o que acontece na invasão do Islã, dos imigrantes em fuga, que também são um êxodo,
né? Entrando lá na França, na Alemanha, estuprando, matando, mas não é todo mundo, mas eles são os infiltrados, né? Então o esquerdismo, ele trabalha numa dimensão política terrível. Ele entra no meio daqueles que são inocentes e faz acontecer a sua degeneração social, né? É engraçado a manipulação que eles fazem nessas conversas na rádio. Eu estava escutando a CBN semana passada. Eles estavam falando uma coisa sobre desenvolvimento e tal. Aí eu estava lá, eles estavam falando sobre os países que alguns lugares não conseguem ter um desenvolvimento e tal. Alguns países não conseguem. Mas isso não tem nada a ver com capitalismo, socialismo. Tem a ver, Não, eles tentam ou o capitalismo ele é levado abaixo de nada, nivelado a tudo, né? O sistema de liberdade tem que ser jogado lá embaixo, ou tem que ser exaltado o esquerdismo de alguma forma. Tem umas socialistas que conseguiram desenvolvimento, e capitalistas também, mas tem capitalistas que não conseguiram. Então, são sofismas. Né? Artimanha no tempo da conversa, né? Irmãos, todos nós aqui na casa do irmão Jais, os irmãos aí também nas suas casas, todos nós estamos passando por situações tão extremas que requer de nós entendimento do que acontece, né? Entendimento, evidente, senão se a gente não tiver o mínimo de entendimento do que está acontecendo, nós não vamos saber sequer o que é isso que está acontecendo. Né? Não vamos saber, a gente vai ser enganado por aqueles que sabem e que conseguem manipular as mentes de quem não sabe nada. Né? Estamos, então, numa época muito distinta de um despertamento das consciências para um sentido humano, vamos dizer assim, um sentido de vida, vamos dizer, livre dos déspotas, né? Não é que aqui é o céu. Quando a gente fala que a gente quer uma sociedade livre de gente sórdida, livre de ditador, livre de déspota, livre de tirano, livre de gente maluca que não vê a nação, ele vê um Estado dominando sobre gente. Então a gente vê hoje no Brasil e no mundo um despertamento para uma busca dessa condição de um novo tipo de nação. Não é que a gente tem uma utopia. Utopia tem o esquerdismo, né? Que o Lula mesmo disse assim, não podemos perder a utopia. Esse tipo de gente é maluca, é perigosa. Nós não queremos seguir utopia nenhuma. Nós queremos, de fato, construir uma nação digna nos princípios que vem do princípio, que é Deus, que criou o ser humano para o bem, né? Naqueles moldes de liberdade, de respeito, dignidade. Mesmo que o pecado esteja aí, a gente tem condições de dádiva de Deus de prosseguir e de, vamos dizer assim, continuadamente formar uma nação digna, nos princípios do próprio Criador. Né? Não que o pecado não atrapalha isso, não vai atrapalhar. Né? Essa questão da continuidade digna, ela é uma dádiva de Deus para o ser humano mesmo. Né? E com isso, no entanto, também precisamos, aqueles que são do Senhor, precisamos entender mais profundamente ainda. Né? De onde que vem todo o aparato alternativo a Deus? Tudo que é alternativa a Deus vem do diabo, desde o Éden, está mostrado. Então a gente precisa orar. Agora, ainda mais quando chega no século XIX e a gente vê pessoas como Karl Marx, como Darwin, como Freud, esses tipos, a trindade satânica, fazendo alternativas afrontosas contra Deus mesmo. Né? Para eles, Deus é um coadjuvante, vamos dizer assim, fictício, necessário, placebo, que faz um bem no sentido de um pensamento positivo, não tem nada a ver com uma pessoa. Né? Então, essa trindade maligna gerou uma formação
humana nova a partir do século XIX, antes até um pouquinho do iluminismo, chamado iluminismo, né? Aquela coisa que chegou uma luz do inferno, porque o mundo que andava em trevas viu uma grande luz, não é o iluminismo, é Cristo, né? Cristo é que é a luz que foi vista e que mantém-se, tal. Então, é preciso orar, porque essas pessoas fizeram pactos com Satanás. É oração. Agora, é muito triste ver parentes da gente que não veem a profundidade dessa âncora, onde que ela está ancorada, né? Chegou o Danha Daphne. Chegou o Danha Daphne. Maravilha. Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui juntos. Irmã Daphne, irmão Darlan. E então vamos dar um oi aqui, ó. Lá está o pessoal. Pedro, maravilha. A Esther, a irmã Patrícia, ali, irmão Jason. Aqui está o irmão Darlan e irmã Daphne. Estão aí. Estamos juntos, irmãos, mais um pouquinho. E os irmãos amados que estão aí também acessando, né? Junto com todos nós. E obrigado, Pedro. Pedro sempre dá uma força aí, ó. É isso mesmo, né? E olha, irmãos, no meio de todas essas situações mundiais, assim, vamos dizer, de grande ebulição, né? A humanidade vive uma ebulição, desencontros, né? Fatores assim de grande tensão em diversos setores, né? Dos saberes e das ciências e, enfim, da caminhada humana. No meio de tudo isso, a gente tem a graça de Deus, a intervenção de Deus alcançando o ser humano, né? E tomando, sendo Ele mesmo a diretriz, né? Sendo Ele mesmo a ordem de Deus, né? O eterno propósito, aquele que nos dá, sendo Ele mesmo, essa condição de ser, de forma bendita, de forma digna. É nele que isso é possível. Então a gente está pensando nesses últimos tempos, e é o único jeito, irmãos, é o único jeito de entender a história, de entender assim as situações bizarras quando aparecem, né? E até mesmo entender o que é de fato bizarro, o que é de fato certo, o que é errado, né? A única forma é quando tu estás nessa condição de um relacionamento mesmo com o Criador, com o Senhor. E Ele é o primeiro que nos chama a isso, né? E aí Ele tem aqueles atos que vão sendo impactantes demais. Os atos de Deus, eles impactam de tal maneira, irmãos, né? Contra o pecado, contra as trevas, contra a morte. Então a gente está vendo a extrema e infinita, o extremo infinito, vamos dizer assim, das ações de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Irmãos, é ali, na morte e na ressurreição de Jesus, é ali, nesse ato de Deus, é que a gente tem o impacto eterno. Um impacto eterno. Para se entender, não é possível entender os atos de Deus em toda a história, desde a eternidade até a outra eternidade, se a pessoa não estiver nessa centralidade em Cristo ali. Ele permaneceu 40 dias pastoreando, mostrando uma dimensão de existir.
essa dimensão de existir, do Cristo ressuscitado, essa dimensão é a dimensão de revelação escatológica. É aí que está toda a escatologia contida. É ali que a gente tem como entender como é que nós vamos viver tanto aqui no ambiente terreno quanto no ambiente eterno, né? Na ressurreição de Cristo, naquilo que é operado ali na ressurreição do Senhor, está revelado. Agora, a revelação, ela conclui-se na relação. A revelação se dá, de fato, 100% e em verdade, quando a pessoa, a revelação mesmo, autêntica, ela é autenticada como revelação, quando na pessoa ela se torna crida. Crida. Não é querida, é crida. Né? Ela não é querida, o pessoal daqui da ilha é crida. Né? Quando ela é crida no sentido de crer, ali está ligado conjugalmente. Criou-se uma relação conjugal. Né? A pessoa tem fé ali. Fé que surgiu pela própria revelação, atingiu o coração da pessoa, fez acontecer aquela relação que é aquilo que está em Cristo. A relação é aquilo que está em Cristo. A relação é aquilo. Não é aquilo que eu vou fazer. É aquilo que está em Cristo. O que Cristo é que é a revelação e que é a relação. Vai ser assim. Então, nota, irmãos, que o tipo de vida que vem da ressurreição é o tipo de vida já preparado para a eternidade. Decorre dali. Né? Tudo ali é o centro absoluto, é o pleroma. Quer dizer, a plenitude. Né? Então a gente tem Colossenses 1,19 e 2,9 usando o termo plenitude para Jesus. Para Jesus. Colossenses 1,19 e 2,9, você vai encontrar ali com muito cuidado a palavra pleroma, que vem de pleru. Pleru significa o completo absoluto. O completo absoluto. Não tem mais nada, ele é o todo, ele é aquele que satisfaz absolutamente. Né? Então, essa revelação é tão preciosa, né? Porque é nele. Agora, quando a gente vê isso diante de nós, daquele que é de Deus, a pessoa que é de Deus, quando está sendo alcançado isso como revelação, ele vai ter consciência de que isso é pelo Espírito, de que isso é um mistério revelado. Mas continua mistério. É mistério revelado como mistério. Né? Quer dizer, porque você não tem condição de saber tudo. Não tem como. Né? Então você está diante da revelação que continua, que tem essa grandeza toda que você já tem no seu coração, que não tem mais nada fora de Cristo. Tudo é Ele, por meio dele e para Ele. Essa dimensão te envolveu. Ele te envolveu nele, fazendo você um corpo com Ele, junto com todos os que são dele de fato. Isso é tão grandioso e tão impactante, né, que você tem, por exemplo, as mentalidades diferenciadas, né? Uma pessoa que é de Cristo e uma pessoa que não é de Cristo, ao receber essas impactações. Lá em Mateus 28, por exemplo, né? Então, uma plenitude revelada e misteriosa, que faz um caminho e que ele é o próprio caminho. Ele é o próprio caminho, né? Ele, o Senhor, o próprio caminho em que tu vais andar nele.
andar nele. Isso não é possível ser compreendido pela intelectualidade teológica. Não dá. Mas é um chamado, né? É um chamado. Então, irmãos, a gente tem pensado juntos, pela misericórdia do Senhor, nesses 40 dias que o Senhor ressuscitou, né? Estamos em Mateus 28, né? Mateus 28 aqui. Algumas palavras de revelação, que podem ser revelação, espero muito. Pedimos a Deus que cada um de nós esteja sendo alcançado pela palavra do Senhor, né? Pela palavra. E diz aqui, no versículo 5, né? Bom, ao findar... É impressionante o relato. Já vimos outro dia o impacto que causou naqueles guardas, naqueles soldados, né? Irmãos lembram isso. Está bem descrito aqui. Um impacto incrível, porque eram pessoas acostumadas à batalha, guerras, aquele tipo de coisa, e estavam preparados para todo tipo de confronto. Estavam preparados para tudo, né? Então, o coração humano, ele está preparado para tudo, assim, tudo que impacta, ele aguenta. Mas quando é algo de Deus, ele não sabe o que é. Pode ser quem for, né? Pode ser quem for. Ele vai sentir algo, perceber, ser impactado com algo que está acima de qualquer tipo de compreensão ou possibilidade, né? São vários exemplos na Escritura inteira de pessoas que encontraram com anjos do Senhor e quase morreram, né? Aqui não foi diferente. No versículo 4 diz que os guardas tremeram apavorados e ficaram como mortos lá no chão, né? Então, o anjo foi até as mulheres, diz a palavra no versículo 5. Então, o Senhor está revelando a nós que é impressionante que aquelas mulheres eram pessoas simples. Pessoas simples. Imagina só, como pode comparar, em termos de força bélica, aquelas mulheres com aqueles soldados romanos preparados para a guerra? Não dá, não tem, eles não vão batalhar contra elas com a espada, não vão fazer isso. Mas eles eram muito mais fortes. Preparados. Né? Mas elas, o que aconteceu com elas? Quem eram elas? Eram pessoas de Cristo. Então nós, irmãos, quando o Senhor nos alcançou, Ele nos preparou para receber as palavras do céu, para ter o encontro com os anjos de Deus, para ouvir a sua voz, para receber o seu toque, para receber a sua graça, para não morrer diante da sua palavra. Para não, é muito distinto. Quem é do Senhor, a palavra do Senhor vai cair como um bálsamo, vai chegar como uma chuva, né? Como um orvalho. Então, elas foram alcançadas pelos anjos. E quando foi traduzido assim, não temais, é meio ruim a tradução aqui, porque em grego tem 3 palavras. E aqui está em português 2 só, né? Mas em grego a força da terceira palavra, ele inclui, embora em português esteja implícito, porque está aqui não temais, vós. É claro que é vós que está aqui, implícito. Não temais vós. Não aparece o vós em português, mas no grego aparece. E o vós aparece
com uma força absoluta em cima do vós. Quer dizer, se fosse traduzir direito, e elas entenderam assim, né? Os anjos chegaram até elas e disseram assim: o que aconteceu com esses homens? Com vocês não vai acontecer. Com vocês não vai. Vocês não para vocês terem a mesma reação que eles, né? Vós sois diferentes. Há algo em vós que não permite acontecer isso. Então, há uma graça que nos guarda, então que o Senhor está fazendo chegar até os seus filhos naquele momento. Então, aqui começam os momentos de revelação da parte do Senhor, que nós vamos estar sendo preparados para receber as palavras e as revelações de fato daquilo que somos e para onde ainda vamos ser conduzidos e como. Como que vamos viver? Quer dizer, vocês não devem ter os mesmos temores que quem não conhece Cristo. Vocês não precisam. Vocês não precisam ter os mesmos temores de quem não conhece Cristo, é isso? Enquanto as pessoas que não conhecem Cristo podem estar preparadas para algumas coisas ficarem impassíveis e não alterar os seus treinamentos, dão condições assim, mas, de fato, diante da justiça e da presença ou da aparição de Deus, irmãos, eles não vão suportar. E olha que aqui, o Senhor, lá no céu, ele chamou esses anjos e disse assim para eles: ô anjos, é o seguinte, a missão que eu tenho para vocês é a seguinte, é só isso, não vão fazer mais nada. Vocês vão obedecer. É o seguinte, vocês só vão descer lá, olha só, presta atenção, desçam lá, rola pedra, que é muito fácil para fazer isso aí, rola aquela pedra de umas 5 toneladas ou mais, rola tranquilamente a pedra, senta em cima da pedra, espera aquelas mulheres que não são minhas filhas chegar, na hora que elas chegarem, vocês só falam isso aí para elas, assim, calma, gente, né? Fiquem tranquilas. Aí vocês falam aquilo ali. Falou isso? Falou. Vão embora rápido. Volta para o céu. Não faz mais nada. Entenderam? Entendemos. Na hora que eles desceram, foram rolar pedra, os soldados todos caíram que nem mortos. Isso porque não tinha ordem alguma para eles impactar mais ninguém. Era assim, muito cuidadosamente chegar na terra, rolar pedra e falar para os filhos de Deus algumas coisas. Enquanto isso, a tropa de elite do exército romano caía desmaiada no chão de medo. Irmãos, quando chegar o dia do Senhor, em que o Senhor disser para o arcanjo lá no céu, toque a trombeta, aí, irmãos, aí vai ser diferente. Aí vai ser diferente. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, os anjos vão descer, uma miríade de anjos, para pegar nós aqui da terra. Nós não vamos... É muito digno o que vai acontecer com os filhos de Deus. É muito digno. É muito digno. Eles vão ser levados da terra para o céu. Quem já está lá no céu vai vir com Jesus, diz Paulo. Vai vir junto para encontrar com todos aqueles que estão subindo. E os corpos serão transformados. É uma coisa lindíssima. Diz Apocalipse que os grandes e poderosos da terra, aí eles vão ficar impactados mesmo. Aí fala, aí eles vão ficar impactados. Não é igual aqui. Aqui era muito simples, né? Mas, irmãos, o dia do Senhor vai todo mundo cair no chão e todo joelho se dobrará. Todo joelho. Por enquanto o nosso é só que dobra. Por enquanto é só o nosso joelho. Que maravilha! Poder dobrar o teu joelho a Cristo e dizer a Ele: Senhor, né? Estamos te ouvindo, queremos te ouvir. Então, mas no dia do Senhor, irmãos,
todo joelho vai se dobrar e, além de se dobrar, vão querer fugir para as cavernas da terra, para dentro da terra. Ver se consegue alguma... A turma tem, vamos dizer, abrigos atômicos, né? Nós chegamos numa época em que constroem-se abrigos atômicos 20 andares, 30 andares para baixo da terra. Pensou? Isso é uma coisa absurda, mas eles fazem isso, né? Então, se acontecer algum tipo de explosão atômica, uma turma está escondido lá, vai poder chegar lá, os presidentes, os famosos do mundo, os poderosos da Terra vão tudo para dentro dos abrigos atômicos. Ou, futuramente, talvez vão sair da Terra naquelas espaçonaves e vão ficar ali voando pelo céu, né? Alguma coisa assim. Mas não vai acontecer isso, claro, é só eles que pensam que vai. Eles que pensam que vai, eles ficam fazendo isso. De fato, eles já estão cumprindo um pouco de Apocalipse antes de chegar o dia de chegar. Isso, né? Só que quando chegar o anjo do Senhor, não vai dar. Não vai dar. Eles vão tentar entrar nos abrigos atômicos, vão tentar pegar a espaçonave para ir para Marte. Não vai dar, né, irmãos? Aí não tem mais condições, não vai dar nada, né? Mas é aqui que a gente começa a ver o cuidado do Senhor com os seus, né? Em revelar, dirigindo-se a elas, disse. Então é assim que é. Né? O Senhor é assim. Ele, lembra que a gente falou sobre a palavra disse outro dia? A gente ficou muito nessa palavra, lá em Gênesis, né? O disse hebraico como o disse grego, que é o logos, que é Cristo, que é por onde se chega nessa relação, aí uma revelação, o dizer de Deus é uma revelação. Para relação, para formar nele o corpo, né? Então, é um impacto tão grande que acontece com Cristo nas suas ações, né, irmãos? Diz aqui no versículo 6, no versículo 6, antes o 5 diz assim, porque vocês não têm que ter os medos das pessoas que são sem Cristo. Então, tudo o que tenta nos impactar do mundo, lembra sempre, guarda o teu coração nisso. Lembra, ouça, porque o Senhor, na vida ressurreta, entre Ele e nós, a relação está estabelecida. Então, o nosso coração precisa estar lembrando disso, né? Então, muita gente, às vezes, tem dito assim, olha, não sei o que vai acontecer com o Brasil, não sei o que vai acontecer com o mundo, não sei o que vai acontecer. Você não sabe, eu sei, os irmãos também sabem, nós sabemos, né? Então, mas o pessoal fala isso mais com medo do que com qualquer tipo de tentativa de entender alguma coisa, né? O pessoal está muito assim, claro, faz parte da obra maligna tacar fogo no circo e colocar medo no povo e dar insegurança em cima das pessoas. É coisa do maligno. Eles tentaram prender a morte de Jesus. Está morto, está morto. Põe lá dentro do túmulo, põe lá dentro do túmulo. Põe guarda na frente, põe aqueles negócios, aquele selo. Não tira esse homem daí de dentro. Ninguém vai roubar esse corpo. Daí ele não sai, né? Então, irmãos, até os cristãos, eles tentam enfeitar a morte, né? Aquelas mulheres, claro, né, até elas serem corrigidas pelo Senhor, elas foram levando os perfumes da morte. Sabe aquelas especiarias, né? Aí vai lá, tem que entrar no túmulo, passar perfume, e um monte de rituais que tem, né? São os perfumes da morte. Então, muitos cristãos, sem conhecer a graça do chamado da ressurreição, eles vão continuar levando as especiarias para um Jesus morto. E vão fazer isso, né? Eles continuam. É o que a gente sempre tem comentado. Claro, é uma luta, mas eles estão fazendo assim. Mas o Senhor está dizendo, não, o Senhor nem está dizendo nada, ele pegou e ressuscitou, né, irmãos?
A turma levando aqueles pratos de especiaria, não tem lugar, não é possível, não precisa mais, né? A gente pode dizer assim que tudo que aconteceu, para você ver o impacto de todas essas realizações do Senhor aqui, para você ver o impacto disso tudo, irmãos, é que, olha, tudo, a ressurreição de Cristo é uma mensagem, é uma pregação do Senhor, é uma fala, é um disse, né? É um disse de Deus, que Ele está dizendo que lá no nascimento, teve as dores do nascimento, tiveram as lutas do nascimento. Quando ele estava pequeno, tiveram que fugir para o Egito, aquela perseguição absurda contra Jesus, enfim, contra a família de Jesus, mataram aquele monte de criança, né? Aí quando vai crescendo, começa a acontecer todas aquelas batalhas que tem na vida. Quantas lutas a gente tem na vida? Todos nós, né? A gente tem um monte de lutas na nossa vida. Batalhas diversas, cada um de nós aqui, os irmãos aí também, na onde vocês estão. A gente, se for contar as batalhas, a gente fica contando um monte, não para, uma quantidade imensa. Aí daqui a pouco, aí muita gente, aí Jesus foi lá, andou com as pessoas, por alguns ele foi crido, outros não foram, né? Até pela própria família foi uma luta, ninguém acreditava nele, chamaram ele de louco, né? E demorou para o pessoal começar a ver quem era Jesus mesmo. Outros começaram a acusar. A vida de Jesus foi uma luta também igual a nossa, até mais, né? Começaram a acusar, trair. Amigos traíram. Diz a palavra que o Judas, diz lá no Salmo, que até aquele amigo chegado me traiu, né? Traiu. Outros, não chegou a ser uma traição, mas foi uma negação, né? Negou e tal. Enfim, várias situações terríveis. Depois começou a ser chicoteado, começou a ser acusado sem dever nada. Não tinha nenhum crime. Até o próprio governador chegou na frente dele e diz assim, não tem crime, é inocente. Aí ele fala, bom, eu vou falar com o povo dele, quem sabe o povo dele tem dó dele. Gente, não tem crime. Aí fala, o que vocês querem que faça com ele? Mata. Fala, mas é possível um negócio desse, né? Mata. Então, a voz do povo é a voz de Satanás, como diz o ditado, né? Quando dizem que a voz do povo é a voz de Deus, isso é um ditado diabólico, né? Então, tá. Aí lá vai Jesus para a cruz. Já foi para a cruz, foi lá morrer na cruz. Foi uma luta, né? Aí lá no Getsemane, a gente se lembra quando ele chorou, aquele sangue e tudo, mas aí ele foi lá na cruz. Aí morre na cruz. Irmãos, aí ele vai para o túmulo também. Ainda vão pôr ele dentro do túmulo e põe ele lá no túmulo. O que é tudo isso, irmãos? Isso é a graça de Deus manifesta. Desde o nascimento até o túmulo, é remido por Cristo na ressurreição. Tudo isso, toda a nossa vida, irmãos, ela tem uma única mensagem da parte de Deus. Está aqui, os anjos disseram assim, ó, ele não está aqui. Olha que maravilha, irmãos. Ele não está aqui. Essa frase, essa palavra, ele não está aqui, mas ressuscitou, é a frase para Jesus e para nós, para cada um de nós. Em Cristo, nós vamos passar todas essas coisas, mas a única e última e verdadeira palavra já cumprida, e que ele passou até nisso, ele foi lá dentro do túmulo, o túmulo foi aberto. Irmãos, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, que há de chegar o dia, quando o dia do Senhor, né? Chegar o dia do Senhor, todos os túmulos serão abertos. A pedra retirada do túmulo de Jesus é a pedra retirada de todos os túmulos. Todos.
Não vai ficar um túmulo fechado. Todos se abrirão e ninguém vai estar mais nos túmulos. Não vai ficar nada, ninguém. Todos os seres humanos serão ressuscitados e comparecerão perante o Senhor. Né? E lá diante do Senhor, nós vamos estar numa relação. Quem tem o Senhor tem uma relação com o Senhor. Né? Então, quando acontece a ressurreição, irmãos, de Cristo, ele é o primeiro, como diz a palavra de Deus, é o primogênito da ressurreição. Depois dele, todos os demais, todos nós. Então, ali naquela morte e ressurreição, é apresentado a primeira e a segunda morte, a primeira e a segunda ressurreição. Né? Então, em Cristo, tudo isso é apresentado ali naquele momento da sua ressurreição. Né? Então, nós estamos diante de um tipo de vida que Ele está dando agora a nós, que é aqui mesmo, já começa aqui. Já começa aqui. Então, quando os anjos dizem assim, vocês estão buscando Jesus. Eu sei que vocês estão buscando Jesus. Que maravilha, irmãos. Os anjos de Deus sabem quem nós buscamos, porque nós fomos achados já por Cristo. Né? Agora, esse saber dos anjos, agora ele empurra, vamos dizer assim, ele nos impulsiona a ir para Ele mesmo, para Jesus mesmo. Né? Então, ele fala assim, olha, Jesus, esse que vocês estão buscando é aquele que foi crucificado, mas ele não está aqui. Né? O túmulo acabou. Né? Irmãos, nós lembramos de Apocalipse de novo. Lá no capítulo 21, quando ele fala assim, e lá não haverá mais tristeza, né? Não haverá mais choro, não lágrima, nem dor, não haverá mais morte, porque as primeiras coisas já passaram, né? Lá no céu. Então, ali, quando Jesus sai do túmulo, isso é o absoluto do certo de tudo isso. Quer dizer, nem Cristo, ele vai para toda a experiência até entrar dentro do túmulo e sai do túmulo e mostra, de fato, a vida que é a qual vida ele nos dá. Né? Bom, vamos dizer, os anjos testemunharam de Jesus. Né? Os soldados também. As mulheres também. Os discípulos depois trancados dentro do cenáculo também. Eles também falaram. Paulo também. 500 irmãos de uma vez só também viram ele. Né? Foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Né? Mas qual foi a maior testemunha da ressurreição de Jesus? Quem foi? O próprio Jesus. Né? Ele mesmo. Ele é que é a maior testemunha dele mesmo. Porque ele apareceu lá, ele está ressuscitado. Né? Então, esse tipo de vida, né, que faz com que o céu ele tenha absolutamente uma outra forma de vida, que é essa forma de vida que a gente passa a ter por causa da ressurreição. A ressurreição aconteceu dentro do espaço, do tempo e da história. Ela aconteceu aqui dentro. Não é depois, é aqui. E ainda ele ficou 40 dias mostrando que é assim que agora a gente tem essa vida. E que é assim que a gente tem que viver. Essa vida de ressuscitados. É esse tipo de vida. Né? Lá no céu, os louvores acontecerão, mas não tem lágrima, nem tristeza, nem dor. O túmulo também, quando o túmulo está vazio, ele mostra também que nem mesmo no inferno vai haver
silêncio. Não tem silêncio. Né? Porque tem gente que pensa assim, ó, agora descansa em paz, porque morreu. Essa é uma frase satânica, né? É terrível de dizer. Não é assim. Para alguém descansar em paz, morrendo, só se tiver Cristo. Só se tiver Cristo. Porque eu deixo-vos a paz, disse Jesus. Eu sei que o jargão popular, às vezes de tanto ver uma pessoa sofrendo no hospital, certas doenças são tão terríveis, né? E as pessoas hoje conseguem esticar. A gente tá outro dia a gente estava debatendo sobre bioética de novo, né? Porque a Heloísa trabalha agora umas matérias lá nessa área, e então a gente estava falando sobre os tipos de terapêuticas que as pessoas já eram para ter morrido, mas não morrem, eles não deixam a pessoa morrer, né? Então, certas ciências que já existem, a pessoa já era para ter morrido, mas não morre. Ele está lá a poder de um monte de química, de um monte de equipamento. Isso é um debate amplo, mundial, e que ninguém tem ainda uma conclusão, né? É algo realmente complicado de pensar sobre isso, né? E aí as pessoas veem aquela pessoa sofrendo. Aí daqui a pouco ele morre. Não sei como que ele consegue, mas ele conseguiu morrer, né? Consegue morrer. Aí conseguiu morrer, aí as pessoas falam, que bom, agora está descansando. Irmãos, como? Se não tiverem Cristo, irmãos, depois, diz o Senhor mesmo, que quando aquele homem foi lá para o ambiente depois daqui, ele gritava, né? Era um desespero terrível. E o próprio Senhor diz que lá na sua mensagem escatológica, ele diz que lá no inferno é choro e ranger de dentes eternamente, né? Então o inferno não tem silêncio, não tem descanso, não tem paz. Não tem. O único jeito da pessoa sair dessa situação terrível do inferno é o aviso que Deus está dando desde o Éden para a pessoa se entregar a Cristo. E onde que está Cristo? Está na tua frente, Ele está abrindo os braços para ti, para tu aceitá-lo, entregar a tua vida para Ele, para você ser salvo e ter a vida desse tipo que Jesus fez mostrar aqui, né? Que ao ressuscitar, Ele morre, Ele vai até lá no túmulo, aí o túmulo é aberto, também como é profético, a respeito do dia do Senhor, que a gente já falou aqui, né? E então, é profético. Não está aqui, né? Ainda ele fala assim, o anjo diz assim, ó, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Quer dizer, tudo de Deus é avisado, é trazido ao nosso coração, é exposto, né? Ele mostra, inclusive ele mostra, olha, vem ver, venham e vejam, olhem lá, estão vendo? Quer dizer, é uma mensagem com base em fatos, né? O fato é esse. Nós não acreditamos numa historinha contada. É, de fato, um fato. Lá vem a irmã Sinésia. Oi, irmã Sinésia. Oi, boa noite. Tudo bem aí? Boa noite. Irmãos. À vontade que nunca. Não, como diz o André, antes tarde que mais tarde. Irmã? Então, nós, graças a Deus, estamos aqui, pensando em Mateus capítulo 28, né? Irmãos. Então, o Senhor mostra com muito cuidado para nós, né, o tipo de vida que decorre dele mesmo, né? A plenitude é essa, é viver a vida de ressurretos, de ressuscitados, né? A vida de ressuscitados, né? Então, esse encontro
dos anjos aqui em Mateus 28, que a gente está vendo, é uma indicação, como ele diz assim, lá no versículo 7, né? No versículo 7, ide, rápido, vão, falem para os discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Então nota que a continuidade da vida que a gente tem em Cristo, que Jesus está mostrando aqui, quer dizer, agora vocês vão estar andando com o ressuscitado, com aquele que ressuscitou. É ele que ressuscitou, que formou a vida ressurreta de vocês no corpo dele. Então vocês precisam ir, estar e ter a sua vida com ele, né? Então, e eles disseram assim, ele está indo adiante de vós? Para onde que Jesus está indo, será? Bom, Jesus ressuscitou, o túmulo está lá, Jerusalém está ali do lado, com certeza ele vai esperar em algum templo lá em Jerusalém, talvez no grande templo de Jerusalém, né? Jesus ressuscitou. Então muitos teólogos dizem assim, bom, Jesus vai para Jerusalém algum dia. Se Jesus tivesse que ir para Jerusalém algum dia, esse era o dia. Logo depois de ressuscitado, né? Se ele tivesse que construir, fazer alguma campanha para fazer um templo dele em algum lugar, esse era o momento. Não era nem em Jerusalém, nem em Samaria. Ele tinha falado muito tempo atrás, algum tempo atrás, para uma mulher samaritana. Então, para onde? Né? Irmãos, para onde não é onde, é para quem? Por isso que os anjos disseram assim, olha, vão depressa, ele ressuscitou, ele, lá no versículo 7, né? E vai adiante de vós. Imagina, irmãos, é sempre assim mesmo. O Senhor é o cabeça. O Senhor é que dirige a gente, né? Então cabe a nós, a sensibilidade no coração precisa acontecer, de ressurretos. Cabe a nós vida de uma introspecção profunda da percepção da palavra como palavra e revelação. E crer, Senhor, Tu és o cabeça, Tu é que estás adiante de nós. És Tu que dirige a minha casa, a minha vida, a minha família, tudo que eu vou fazer, és Tu. Nós somos o Teu povo, o Teu corpo, né? Nós estamos em Ti. Somos em Ti o corpo do Senhor, né? Irmãos, isso é extremamente infinito, é uma revelação extrema. O ressuscitado ressuscita, vai adiante e chama os seus para ele. Mas não é Jerusalém, claro que não é Jerusalém. Não tem nada a ver com Jerusalém, nada a ver com Israel, nada a ver com nada, com templo, com nada, com religiões. Tem a ver com ele. Tem a ver com ele. Agora, ele fala para aquelas mulheres, claro que vai ter outros momentos que a gente vai pensar juntos, outros dias, na mesma dimensão de extremo infinito de Deus, de revelação, para a relação acontecer, que ele vai fortalecendo eles naquele começo pós-ressurreição, fortalecendo eles para eles não esquecerem. É isso. E eles se incorporarem nele. Quer dizer, já estavam incorporados, mas a mente, às vezes, não estava, né? Quer dizer, os dois de Emaús, né? Essas mulheres aqui no túmulo, algumas vão pensar que estavam vendo um jardineiro, ou não sabia bem quem era aqueles que estavam falando. Vai acontecer situações meio estranhas no coração delas e deles, né? Mas Jesus sempre vai ficando até que consegue conduzir o coração deles para onde eles estão de fato. Eles estão como um corpo em Cristo, mas eles não estão vivendo assim como um corpo. Eles estão com seus medos. Agora, isso é a fala. Até cair a ficha, vamos dizer,
essa frase mais popular, né? Até cair a ficha. Demora. Às vezes, muita gente demora. Às vezes, né? Demora. Então, irmãos, Jesus, ele falou, irmãos, olha, quando os anjos falaram isso aqui, irmãos, era quase um absurdo. Os anjos falaram assim, ó, ele vai adiante de vós para... Aí fica, se fosse nos programas hoje, ele não falaria. Aqueles programas de venda de casa, né? Que passa na net lá. Eles falam, o preço dessa casa é... Aí entra propaganda, entra não sei mais o que, aí daqui 5 minutos, a volta de novo, aí ele fala lá o preço, né? Mas aqui, ele falou logo, ele falou assim, olha, ele vai para, aí não tem essa paradinha, né? Não tem essa paradinha. É engraçado os programas. Mas Jesus, os anjos falaram assim, ele vai para Galileia. Galileia, irmãos. Galileia. Irmãos, Galileia é o lugar onde não pode ter nada em relação à santidade, entre aspas, judaica, a santidade dos hebreus. Galileia, dos gentios, isso daí é um termo conhecido na Escritura, né? Porque para os judeus era assim, a santidade absoluta, como falamos já aqui umas vezes, era Jerusalém e o templo, né? Se o templo desmoronasse, o mundo acabava, segundo a teologia judaica dos hebreus lá. O templo caiu, o mundo acabou. Isso está lá em Mateus 24, explícito ali essa teologia, né? Tá. Para os judeus, a santidade absoluta era isso daí. Eles eram os puros dos puros, os santos dos santos, eles mesmos. Não era nada disso, mas eles acreditavam que era. Aí quando o segundo povo pior depois deles, eram os samaritanos. Os samaritanos eram tipo assim, porcos. Eles eram imundos como porcos, porque afinal de contas se misturaram na época da Babilônia. Aí os judeus não, eles eram os puros, os hebreus ficaram lá na Babilônia sem se misturar, era o santo dos santos, e os coitados mais simples ficaram lá na terra e foram se misturando e viraram samaritano. Então eram porcos, né? Mas tinha um outro povo pior que porco, que eram os gentios, né? Os gentios, nós, por exemplo, nós éramos pior que porcos para os judeus do tempo de Jesus, né? E aí Jesus foi parar justamente lá na Galileia, irmãos, a terra dos piores que porcos, para a teologia judaica, né? Galileia era gentil, assim? Galileia, vamos dizer que Jerusalém e Judeia ali, é a terra dos perfeitos. Aí depois Samaria era os porcos. E fora desse eixo, aí Jerusalém e Samaria, fora disso, o resto é tudo gentil, né? Tudo gentil. Mas a Galileia era o símbolo do povo gentil como um todo. Então Galileia não tem nada a ver com Israel? Não tem nada. Bom, hoje tem. Ali aquele mapa, né? Já fizeram um mapa ali grande. Então você tem um outro mapa, né? Mas aí você tem vários mapas de várias épocas em relação à geografia. Tem épocas que o povo hebreu tem terras, Israel seria terras até depois do Jordão. Agora já não. Então está meio confuso aquilo e na verdade nem existe mais esse Israel aí, né? Não tem. Mas nessa época o povo de Israel vivia ali na Judéia. Era aquele único povo que sobrou, né? Não tinha mais as outras tribos que eram divididos lá para cima. Então, se você pegar as outras tribos todas, aí você vai chegar lá em cima, né? Mas as outras tribos todas tinham acabado mais de 500 anos para trás, já tinha desaparecido, né? Aí ficou tudo gentios, por isso que era chamado Galileia dos gentios, porque não tinha mais nada a ver com Israel, nada, né? E, na verdade, nem Israel existia na época de Jesus. O que existia era a Judéia só, né? Era só a Judéia. Os samaritanos, que eram eles tinham que engolir os samaritanos, embora eles nem passavam na terra dos samaritanos. Você pega as histórias lá daqueles tempos, quando eles viajavam, os judeus, para chegar, por exemplo, na Galileia, lá para cima, eles atravessavam o Jordão aqui, e andavam todo o território da Samaria ali
E entrava de volta lá no Mar da Galileia, atravessava e ia para onde eles queriam, mas não pisavam, mas nem pisavam Coisa, né? na terra dos samaritanos, porque eles odiavam assim de morte, né, os samaritanos. E Jesus entrou lá em Samaria, Se né? achava, né? É terrível, né? Qualquer tipo de coisa assim, né, irmãos? Mas Jesus foi lá para Galileia. É, E chegando, diz aqui, aí tem acontecimentos acontecendo na Galileia, mas nota que não é, ele não está dizendo, ele vai lá na Galileia que vocês vão construir um mega templo na Galileia, não é nada disso. Ele fala assim, ó, ali o vereis, é. né? Ali o vereis. Quer dizer, Jesus está indo. Lembra que chegou uma hora que em Atos ele fala assim, ó, vocês serão minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É isso, ele está fazendo isso. Ele está visivelmente mostrando para eles que o testemunho começou em Jerusalém, passou por Samaria, foi até a Galileia dos gentios, quer dizer, por toda a terra. Não tem nada de geografia no coração de Cristo. Não tem nenhuma separação, nada. Ele está amando o ser humano, ele ama as pessoas, aquele ato da cruz, essas coisas todas esquisitas que acontecem não são nada de Deus, né? Então ele ama, ele quer alcançar e dar a visão de que esse corpo ressurreto que agora ele deu a nós, o corpo ressurreto, ele se move por toda a terra, no poder de Cristo, igual ele faz. Uma vez ele falou para Nicodemos, o Espírito é igual ao vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, você não sabe. Então, assim é o Espírito, e todo aquele que é movido pelo Espírito. Então, nós somos conduzidos, imersos, batizados no Espírito, formados o corpo de Cristo em Atos 2 ali, né? E aí assim é que é o corpo vai percorrer, e o Espírito está fazendo isso, ele está dirigindo, né? Então a nós cabe olhar para Cristo, porque é Ele que vai adiante de nós, é Ele que vai conduzir a gente por sua palavra e nos dando o poder de cumprir essa andança nesse último dia como um povo de testemunho, né? É um povo que continua o mesmo testemunho do ressurreto. É um tipo de vida absolutamente misteriosa, revelada, mas misteriosa ainda. Ela é revelada no sentido de você estar incluído nela e vivê-la, mas misteriosa porque não conseguimos conhecê-la em toda a sua dimensão que é, né? Mas, no entanto, é para a gente viver, não é para mudar nada. E eles entenderam isso, né? E eles viveram isso. Então a gente tem, vamos dizer, um período hoje mais difícil de estudar. Se a gente quer estudar a história, talvez o período mais difícil de estudar é o período que vai do ano 33 até 55. Esse é difícil. A gente tem pouco documento, pouquíssimo. É um escrito lá carta daquele História dos Hebreus, do Flávio Joséfo, né? Há um outro documento que tem ali falando alguma coisa dos cristãos, mas não tem mais nada. Dos cristãos mesmo não tem nada. Não existe uma só carta, nada. O que existe é um livro chamado Atos do Espírito Santo, né? Isto é, Atos dos Apóstolos, né? Está na Bíblia aqui. Mas é Atos. O livro de Atos é o livro que abrange esse período. Então, é quase como que Deus, de uma forma muito focada, ele diz assim, vai haver um documento para vocês verem que o meu povo viveu isso e vive isso, né? Então você tem ali o período que abrange aquele comecinho e vai até o ano 55, aí quando começam as cartas de Paulo, né? Aí a gente começa a ter outros documentos. Aquilo ali de Atos foi até Lucas, né? De Atos foi o Lucas que escreveu. Mas Lucas, ele com certeza estudou esse tempo, né? Estudou,
Lucas viveu ali, né, naquele período ali. Porque ele não fala, até quando ele escreveu aquela carta para. Que ele escreveu para Teófilo, né? Isso mesmo. Ele foi um grande pesquisador, né? Ele mesmo fala que ele teve muito critério, aquela coisa. Mas é o Espírito. É o Espírito Santo que trabalha. Assim, é claro que existe um casamento aí, né, acontecendo. E aí o Senhor deixou a palavra pelo Espírito para que a gente pudesse ver que é possível e deve haver esse envolvimento dentro do Senhor ressurreto como um povo ressurreto, né? Os críticos atuais, eles, já falei para os irmãos, eles dizem que não tem nenhum lugar que tenha um povo igual o povo da Bíblia. Assim, olhando no geral, né? Não tem. Porque todos os cristianismos que tem foram formados dentro de Roma, né? Oficialmente, os cristianismos vieram por causa de Roma. A história da chamada igreja, ela vai estudar todo o período, até a própria história, até os evangélicos, muitos deles, se você pegar o livro de história eclesiástica, eles vão comungar com Roma quando vão afirmar lá dos primeiros papas, começando com Pedro, e vão trazendo aqueles nomes, né? Até hoje, assim, e muitos protestantes usam essa mesma história, né? Não é nada. Saiu assim, que era dali, saiu. Daí quando... Aí vem claro que tem um período quase não estudado por ninguém, que é o período do cristianismo primitivo, que vai até o ano 250 por aí, né? Esse período aí é meio que abandonado. A Igreja Católica, que pegou a maioria desses documentos antigos, chamados apócrifos ou pós-apostólicos e apócrifos pós-apostólicos. Então você tem os escritos diversos dos chamados evangelhos apócrifos, né? Aí você tem Evangelho de Barnabé, né? Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, não a carta de Pedro, Evangelho de Pedro, um monte desses, Evangelho de Madalena, né? Tem eles. Só que eles foram escritos lá pelo ano 130, 150 até 200 e tanto, 250, 280 até 300. Não foram eles que escreveram. Quando você ouve assim, o Evangelho de Tomé, aí eu tenho o Evangelho de Tomé, aí você vai ler, é bom de ler, você tem histórias ali, só que não é o Tomé que escreveu, não foi nem Madalena que escreveu, não, tenho todos eles. Madalena não sabia nem escrever, com certeza? Olha, eu não sei, o fato é que ela não escreveu o Evangelho de Madalena, né? Ela foi uma outra pessoa, né? Tem muito, a data até se sabe a data, que era ano 180, como é que a Madalena ia viver do ano 30 até o ano 180? Não viveu, né? Então era normal, quando aí você estuda os escritores daquele tempo, era normal qualquer escritor, ao escrever alguma coisa, ele homenagear alguém que ele gostava. Então ele, por exemplo, eu vou escrever um livro, aí eu escrevo, ponho um nome lá, por exemplo, Blaise Pascal, como se fosse... Hoje não fazem isso. Hoje o direito autoral é outro jeito. A turma quer mais ser conhecido mesmo. Escreve qualquer coisa, põe o nome lá, né? Difícil alguém fazer uma coisa dessa, um pseudônimo. Tem escritores de romance atuais que usam pseudônimos, mas são pseudônimos registrados. Aí começa a vender, ganha milhões e ele mesmo vai lá e retira, né, o dinheiro. Mas o que a gente quer dizer é que a documentação que existe naquele primeiro momento, né, ela dá conta de que as primeiras comunidades, os primeiros irmãos nossos, eles de fato viveram assim, né? Aí depois surgiu aquela história que é bem conhecida do Constantino e que a gente diz assim, historicamente, vamos ter uma data mais, vamos dizer assim, pontual. Não é que exatamente aquela data, mas é uma data referência. O ano 313 a gente tem como referência da mudança de visão romana, quando ela passa de perseguidora a acolhedora. Acolhedora. E falar em acolhedor,
o túmulo aberto é também um sinal de acolhimento, né? Acolhimento, né? Ali está o grande acolhimento. Quando a gente leu aqui agora há pouco, os anjos disseram assim: venham e vejam o lugar onde ele jazia. Quer dizer, eu quero que vocês vejam que o fim de vocês é esse. O fim de vocês é não estar ali também. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito lindo, irmãos. Não vamos ter restos no túmulo. Quer dizer, no dia do Senhor acaba tudo isso, né? E o Senhor vai ressuscitar. Quer dizer, aquilo que vocês estão vendo, o que aconteceu com o Senhor, Ele está chamando a gente ao acolhimento nele, para você crer. João, lá em João 19, chega ao ponto de João mesmo dizer que ele olhou, se inclinou para dentro do túmulo, viu e creu. Isso é uma coisa maravilhosa, é lindo. Então, o testemunho chega até nós como aquele que nos conhece, que somos dele, e nos quer selar com essa afirmação: esse é o caminho que eu preparei para todos vocês. Essa é a santa e bendita esperança. Vocês vão passar por tudo o que eu passei nesse mundo, mas tudo isso fica para trás. Com a minha ressurreição, está acima de tudo, todas as situações de tristeza, de dor, de morte. Ele fala isso em Apocalipse, né? As primeiras coisas já passaram. Então, mas ele deu essa certeza já ali, mostrando para eles. Nota isso, que ele quer que a gente tenha essa questão factual e real, na nossa visualização. É isso que agora vocês também têm direito em mim. Quero que vocês vejam, né? Ninguém teve essa bênção de olhar para dentro do túmulo assim, na mensagem dos anjos, e crer, né? Isso é para aquele que é de Deus, para a gente viver isso. Então agora vão e vão encontrá-lo. Olha que maravilha. Agora vocês vão e vão encontrá-lo. Aquele que esteve morto, aquele que ressuscitou, né? E aquele que agora está à frente de vocês. Isso é uma coisa preciosa, né, irmãos? E então, nós somos chamados a essa relação. Claro que é preciso uma introspecção mesmo, cada dia da nossa vida, né? E vamos estar orando por isso, né, irmãos? Por essa revelação, no entendimento de que é essa vida que a gente está vivendo, né? Não, todo mundo consegue ver aqui, nitidamente, claramente, que é Ele unicamente, né? Não há mais nada. Quer dizer, quando chega nesse ponto de tamanha clareza, tinham que acontecer fenômenos históricos como aconteceram para tentar abafar o testemunho que estava na palavra e no coração dos cristãos. Foi aí que surgiu todo esse movimento de lutas dentro das cartas de Paulo, né? Que começam os escritos contra o outro evangelho, né? A heresias. Então você tem uma quantidade de cartas falando sobre essa situação. E aí vai passando, vem João, lá em Apocalipse, né, lá em Pátimos, e a gente tem aquela situação descrita por Jesus do último dia, de tanta ação maligna, mas ao mesmo tempo é uma ação maligna, mas ao mesmo tempo é uma ação, vamos dizer, aparentemente bem coordenada, bem trabalhado dentro do mundo e que faz parecer que há paz e segurança. Mas a palavra fala isso? Outro dia até uma irmã perguntou assim: pastor, mas e aquele momento da paz e segurança que está em Tessalonicenses? Então, é assim. O mundo, ele vai fazer parecer para as pessoas que estão conseguindo
organizar as situações mundiais. Não é que a paz é global, né, é total, não é isso, mas há uma estruturação de vida boa, aceitável dentro do mundo, né? E quando as pessoas estiverem com essa, vamos dizer, condição estabelecida, celebrada mesmo, como de fato a gente já está vendo isso acontecendo, né? Então virá repentina destruição. Jesus falou dessa repentina destruição em Mateus 24 também, né? Então, irmãos, a chave, vamos dizer assim, a chave, usar esse termo, né? A chave escatológica para Tessalonicenses, para Apocalipse, para as profecias de Ezequiel, de Daniel, de vários profetas sobre as linguagens apocalípticas, são esses textos declarados de Jesus aqui. Tudo precisa ser entendido à luz do tempo da ressurreição de Cristo e dos avisos escatológicos de Cristo. Então, Mateus 24, 25, né, 26, e daí 28, quanto os outros evangelhos também nesses mesmos textos. E isso é o que dá o norte para você estar, por exemplo, meditando em qualquer texto apocalíptico de qualquer lugar da Bíblia. Para você entender, você não pode entender ele separado dessas explicações que estão aqui. É essas aqui que norteiam lá, né? Então, quando você lê sobre o milênio lá, né, você vai entender à luz de Mateus 28, à luz de Mateus 24, 25, né, que é o último dia. Não fala de tempo de 1000 anos. É um período. Não tem correntes milenares assim. Não tem essas doutrinas, né? Então, é claro que tudo isso veio acumulando e atrapalha a mente de muita gente, né? É uma luta mesmo. Mas nós vamos seguindo, né, irmãos? Vamos celebrar o Senhor, né, irmão Jairo? E temos que querer muito que o Senhor nos abençoe conforme a sua palavra, né? Conforme é o que ele é. É claro que isso é tão sublime, é tão sublime, que você não tem como ver isso, né? Não dá para ver, assim, no sentido, tem uma construção ali que é o reino de Deus. Não dá, Jesus até falou isso mesmo, né? Ele falou assim, meu reino não é desse mundo. Se alguém disser a vocês que, vai ali que é o reino de Deus, ou vai lá, não acredita, né? Não acredita. Então, a dificuldade dos cristãos hoje de entender isso é porque a mente, como a gente colocou outro dia, a distância da verdade fez com que as mentes ficassem atrasadas, né? Irmão, obrigado. E quando a mente atrasa, quando a mente é atrasada na sua compreensão plena da palavra, as pessoas que estão com a mente reduzida, elas só vão entender as coisas até o atraso. Até ali só. Elas não conseguem passar do atraso para cima. Não dá. Ali é o limite, né? Então foi colocado na mente de todos os cristãos, nessa mentalidade tão rasa, as teologias paroquiais do romanismo antigo, do judaísmo e do helenismo. Aí surgiram as denominações, igrejas, essas coisas todas, né? Então o pessoal não consegue, o pessoal que foi formado nisso, quando ele vê essas coisas que a gente está vendo aqui, ele vai tentar adequar isso que a gente está falando aqui da ressurreição de Cristo dentro das teologias que eles conhecem, que é o que sempre foi feito, né? É claro que você pegar uma teologia bíblica e colocar numa forma que não é bíblica, não vai dar nada certo. Claro que não. Você vai dar certo no sentido da paz e segurança, quer dizer, do movimento mundial. Para o mundo dá, para Deus não dá, né? Não dá. Como o irmão estava falando, é a mesma coisa que pegar uma família e querer construir uma família com o nome de família, mas ela não segue os parâmetros bíblicos, então não vai adiantar pôr o nome de família, né?
E então, o Senhor, no entanto, chama, né? Ele vai chamando. A voz do Senhor alcança os seus. E assim, vamos todos nós celebrar o Senhor, meus amados irmãos. Quando a gente celebra o aniversário de alguém, a gente celebra a pessoa. O que é mais importante no aniversário do Pedro não é o bolo. O bolo é bom. Os docinhos são bons. Da Esther também, o bolo é legal. Mas é ela que é que a gente celebra. É o Pedro. O aniversário do papai, a gente não quer comer bolo. Bom, eu quero comer bolo também. Mas a gente celebra o papai, a mamãe também, né? Ela que é legal. Então, é assim, é a pessoa. Quando for celebrar o casamento do Darlan com a Daphne, a gente não celebra só o Darlan, a gente celebra os dois. A Daphne, né? Não é só ela, é os dois. E isso é preciosidade, irmãos. É uma preciosidade de revelação isso daí. Quando Jesus formou a gente, e agora é a ceia, tá vendo? A ceia é igualzinho isso. A ceia a gente está celebrando que nós e Jesus somos um. Que é assim. A gente celebra isso. Ele fez isso acontecer, né? A gente está celebrando Jesus. E nós. E ele falou assim, ó, quero que, por isso que ele falou, vocês vão pegar o pão, né? Então, senão só ele ficava lá celebrando, né? Ele falou assim, vocês vão pegar o pão, porque agora nós somos um. Ó, Jesus pegou o pão, todo mundo pegou o pão. Aí ele falou assim, eu quero que vocês comam sabendo que nós somos um. Eu fiz o que eu fiz por causa de vocês, porque eu amo vocês. Eu juntei vocês em meu coração, naquilo que eu fiz lá na cruz, disse Jesus, né? Então, como ele ensinou, vamos fazer, né? Querido Senhor, que tens nos amado com esse amor eterno, o amor teu que é o amor primeiro, porque vem de ti, tu que és o primeiro. Senhor, tu que és o próprio amor, tens se doado a nós de tal maneira e nos envolveu assim. Nós celebramos agora o que o Senhor fez por nós lá na cruz. O Senhor está fazendo em nossas vidas, nos conduzindo no Senhor. E nos lembramos aqui também pela Tua Palavra que o Senhor nos fez tanta coisa, Senhor, e nos vai levar para casa no céu. Então, em nome de Jesus. Amém. Jesus pegou também o cálice e falou assim, o meu sangue ele vai ser entregue por vocês, ele vai limpar vocês dos pecados e vai fazer vocês um comigo. É uma aliança, é a aliança eterna no sangue de Jesus, né? Aí ele disse assim, olha, eu não vou ficar com vocês nesses dias para comer, fazer essa celebração, mas vocês vão celebrando aí. E aí vai chegar o dia que eu volto para buscar vocês, porque essa celebração é verdadeira e ela anuncia o fato que aconteceu e que vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu, e vocês viram, e agora vocês vivem, vai acontecer o dia que eu vou voltar e levar vocês. E vocês vão ver. Que maravilha. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer, né, irmãos? Querido Senhor, nós queremos agradecer aqui na casa do teu servo, irmão Jaison, Patrícia, a Esther, o Pedro, o Darlan, Dali, a Daphne, a Sinésia, eu, todos nós. Abençoa aquelas crianças que hoje não puderam estar juntos aqui, as famílias. Senhor, abençoa esse povo aqui em volta, Senhor, para que essa luz que é o Senhor alcance o coração deles. E abençoa, Senhor, nossos familiares onde estiverem. Querido Senhor, abençoe o teu povo
que está espalhado pela terra, Senhor, um único povo, um único pão que é o Senhor, formado em todos nós e nós no Senhor. Nós estamos juntos agora dando graças e celebrando em nome de Jesus. Amém. Tá bem, Pedro, vai vir aqui pegar aquela força. Aí, beleza. Muito obrigado. Maravilha. Pedro sempre dando uma força aí de sempre. Obrigada. Legal. Tchau. Tchau. Enquanto isso, nós vamos fazendo tchau. A irmã Patrícia ali dando um tchau. A irmã Esther está aqui no canto. Aqui. Irmão Jason. Olha, Pedro. Foi um sapateado, né, O Pedro? sapateado dele. De Pedro. A irmã Daphne, irmão Darlan. E a irmã Sinésia. Todo mundo dando o seu tchau. Irmãos amados, fiquem firmes aí no Senhor. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, vamos nos falando. Amanhã não vou lá para Campinas, São Paulo. Eu ia amanhã. Mas eu até falei com os irmãos lá, pedindo orações, porque amanhã vai ser o dia que o Felipe vai... Amanhã não, quinta. Só que eu vou levá-lo. Vai apresentar-se no serviço militar para ver se serve ou não serve. Vamos ver o que vai dar, né? Ah, tá, ele já foi, né? Ele Agora é a fez, segunda vez. ele fez a inscrição lá e amanhã tem que se apresentar e vamos ver, né? Então eu vou junto, vou ficar com ele, vou levá-lo, depois eu volto para casa. Tem que ser, né? Aí tem que ir cedo, Aí ele, só que é na quinta. Mas aí se eu for amanhã, aí eu não chego em tempo para ir. Tá. Eu fui com o André quando foi a vez do André. Aí agora em nome de Jesus vamos lá com o Lipe. É bom, tá perto ali, depois só que aí ele lá dentro ele fica sozinho, mas eu vou para casa. Aí depois eu vou buscar. Não demora muito, Acho que umas 2, 3 horas. Por aí. Vamos estar orando para os nossos jovens, né, Se ele não vai, mas o senhor não falou com ninguém para tirá-lo? Não, eu não falei. O André, na época dele, ele falou que não queria. Aí lá eles falam, tem excesso de contingente, então, fica lá para fora. Não precisa. Então, esperamos que não precise também. Vamos ver. Vamos ver o que Deus vai fazer. Eu acho que quando a pessoa gosta, né, de fazer essa vida militar, Se aí... gosta, depois se arrepende. Tem isso. Muito novo, né? Eu acho que é muito jovem para entrar assim num ambiente desse. Mas faz parte, por enquanto, das leis obrigatórias do país, né? Quando você tem essas coisas. Mas vamos orando. Deus abençoe todos, queridos, fiquem firmes, cada um onde cada um estiver. Qualquer coisa vamos nos falando. Os irmãos daí de longe e nós também de longe, né? Deus abençoe.